A aposta nos carros elétricos e híbridos aumentou os investimentos de fábricas chinesas. O avanço dos carros elétricos está provocando uma competição acirrada. A China começa a ameaçar a liderança da americana Tesla. Esse novo motor elétrico está deixando muitos de queixo caído. Estamos falando de uma das inovações tecnológicas mais interessantes no espaço dos veículos elétricos em muito tempo. A química das baterias muda toda semana. É falado sobre elas diariamente. A densidade energética das baterias continua melhorando. A velocidade de carregamento está subindo vertiginosamente. Mas agora temos este novo motor elétrico, que está realmente deixando todos impressionados. É absolutamente insano. Dê uma olhada nisso. 30.000 RPM. Isso faz a combustão interna parecer incrivelmente ultrapassada. A empresa que fabrica peças para a Toyota na China e que possui a marca Aion EV, uma das marcas de carros elétricos de crescimento mais rápido no mundo, acabou de revelar um motor elétrico de 30.000 RPM. Agora, por ser incrivelmente rápido e poderoso, ele realmente melhora a eficiência e pode adicionar 50 km de autonomia a um carro simplesmente trocando para este motor, dizem eles, o GAC. Atualmente, esses motores estão sendo usados na marca chamada Hiptech, que na verdade é a linha de hipercarros da Aion. Eles têm o SSR, o HT e o GT, basicamente 3 veículos elétricos caros, e é onde eles vão usar esses motores primeiro. Agora, obviamente, motores como este custam muito dinheiro para desenvolver, mas o que eventualmente acontece é que empresas como essas colocam em seus carros caros no início, e depois de 1 ano ou 2, eles os colocam em seus carros mais baratos. É por isso que isso me intriga. Mais autonomia. Existem tantas coisas sendo feitas para melhorar a autonomia e a eficiência dos carros elétricos, e isso é uma delas. O Quark Electric Drive 2.0 tem uma densidade de potência de motor de 13 kW, ou quase 20 cavalos de potência por quilograma, com uma eficiência de 98,5%. Este é o motor elétrico mais eficiente da história que já foi colocado em um carro elétrico, ou criado para qualquer tipo de propósito comercial. Mas a densidade de potência é impressionante. Colocando isso em contexto, um motor normal, ou motor de um supercarro ou em algum tipo de veículo de alta potência pesa cerca de 300 kg, ou cerca de 295 kg, certo? Isso é bastante normal. Na verdade, alguns são muito mais pesados do que isso. Mas, de qualquer forma, a média por volta desse peso. Se isso fosse aplicado a esse veículo, certo? Vamos supor que você fizesse uma conversão direta, isso equivaleria a 3.000 kW ou cerca de 45.000 cavalos de potência para um motor pesando 300 kg, se fosse extrapolado para esse tipo de peso. A densidade energética desses motores é realmente impressionante. Honestamente, faz a combustão interna parecer insignificante, não importa se estamos falando de um novo Lamborghini ou Ferrari. A verdade é que a densidade energética nesses veículos de combustão interna é extremamente baixa em comparação com esses motores elétricos. Então, como ele faz isso? Que tipo de tecnologia está usando? É diferente de um motor Tesla? Sim, na verdade é muito diferente de um motor Tesla. Por um lado, a Tesla constrói motores com foco principalmente no preço, mais do que em qualquer outra coisa. Preço e longevidade, ou seja, quanto tempo eles vão durar e se são baratos de fabricar. Esse é o foco da Tesla, não em inovações desse tipo. Este motor usa um material especial chamado magneto macio amorfo, também conhecido como metal líquido, porque tem uma permeabilidade 20 a 100 vezes maior do que a de uma chapa de aço de silício comum. A espessura da chapa é apenas 1/4 da de uma folha de papel A4. É incrivelmente fina. Isso dá ao motor uma eficiência incrível, e aparentemente, ele pode funcionar com maior eficiência quando está próximo da temperatura ambiente. A supercondutividade e a temperatura ambiente desempenham um papel vital na melhoria da eficiência do motor, essencialmente. Esses motores precisam ser resfriados na prática, mas o motor pode adicionar cerca de 50 km de autonomia a um carro elétrico sem nenhuma outra alteração, simplesmente trocando o motor por este motor, segundo o GAC. Eles dizem que isso melhorará a autonomia dos seus carros em cerca de 50 km, e essa é uma grande diferença. No entanto, em um híbrido plug-in, eles dizem que pode melhorar a autonomia em até 150 km. Agora, não tenho certeza do porquê, porque há mais autonomia adicionada a um híbrido plug-in em comparação a um veículo elétrico, mas é o que eles dizem. Isso é o equivalente a adicionar uma bateria grande, quero dizer, é o equivalente a aumentar sua bateria em 10% só trocando o motor, sem mencionar que é muito mais potente que o motor médio. O GAC diz que a tecnologia tem o potencial de economizar 90 bilhões de kWh de eletricidade por ano, isso é impressionante. Não sei como eles chegaram a esse número, mas provavelmente é possível.
A Car New China diz que, no início deste mês, a marca Aion lançou uma nova geração de chassis digitais inteligentes, o chassis tipos Cateboar. Eles aparentemente os melhoraram. Agora tem um raio de giro mínimo de 3,4 metros em seus novos veículos, o que é uma redução de 40% no raio de giro mínimo. Não tenho certeza exatamente como eles estão fazendo isso, potencialmente com direção nas rodas traseiras, mas não acredito que eles tenham a direção totalmente elétrica do Cybertruck da Tesla ainda. Acredito que o Cybertruck ainda seja o único veículo no mundo a ter isso. Mas o chassi tem o primeiro bloqueio de diferencial eletrônico de fusão da indústria. Isso significa que duas rodas podem facilmente, potencialmente, sair de uma situação difícil quando suspensas, segundo analistas. Mas, de qualquer forma, o que quer que esse bloqueio de diferencial eletrônico de fusão faça, ele dá ao veículo um raio de giro muito menor. E essas características são muito legais, certo? Porque isso significa que você pode estar dirigindo um veículo relativamente grande, mas ele não parece grande quando você vai fazer uma curva. Parece um veículo pequeno. Então, quando você está em áreas apertadas onde precisa fazer uma curva fechada, você não precisa fazer uma manobra de 5 pontos ou de 3 pontos, você pode fazer a curva em apenas uma única manobra. Grande diferença. A tecnologia dos carros elétricos é bastante notável, porque essas melhorias nos motores elétricos, estão ficando menores, mais eficientes, mais poderosos. Isso significa que mais espaço é liberado dentro do carro. Então, se você observar um carro de combustão interna, verá o tamanho do interior, o espaço do porta-malas, e se você fizesse um veículo elétrico do mesmo tamanho geral, com as mesmas dimensões exteriores, você teria mais espaço dentro desse veículo elétrico. E isso vai continuar. Motores menores significam mais espaço, certo? Mais eficiência, mais potência também, mais autonomia porque são mais leves. Mas baterias menores virão porque baterias de maior densidade energética significam que os pacotes de baterias continuarão a diminuir. Daqui a alguns anos, em 2030, e o tamanho médio das baterias será provavelmente 20% menor do que o tamanho médio das baterias de hoje por causa das melhorias na densidade energética das baterias. Então, todas essas novas tecnologias estão chegando aos veículos elétricos. Quando se trata de tecnologia que está chegando aos carros com motor de combustão interna, não consigo pensar em nada que seja revolucionário de alguma forma. Os carros elétricos têm alguns recursos novos e incríveis chegando nos próximos anos, e será muito empolgante vê-los, falar sobre eles, descobri-los e ver os efeitos que terão em toda a indústria automotiva. Deixe sua opinião nos comentários sobre esse novo motor. Continue se atualizando assistindo o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.